Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida nesse dia de hoje. Mais uma leitura vamos trazer aqui hoje, que é desse livro aqui, Amar a Vinda do Senhor, o combate, a carreira e a fé. Amém? Que você possa estar junto comigo nessa leitura, para que a gente possa conhecer ainda mais o nosso amado Senhor. E o título dessa leitura de hoje é O Coração da Bíblia. No início do Evangelho de João, lemos: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, a glória unigênita do Pai, que está lá em João, no capítulo 1, né? No início, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem era o Verbo, né? O Verbo era Deus, o Verbo era o próprio Jesus. O Verbo é a palavra, né? Jesus é a própria palavra de Deus. Esses versículos nos mostram que Cristo é a própria palavra de Deus, por meio do qual podemos conhecê-lo. Em toda a Bíblia, nós temos a revelação da pessoa maravilhosa de Cristo, e todos devemos considerar o quanto o conhecemos em realidade. Ou seja, quem esse Cristo revelado nas Escrituras é para nós. Em sua segunda viagem ministerial, quando esteve em Corinto por 1 ano e meio, o apóstolo Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas. Mais tarde, durante seu aprisionamento em Roma, escreveu as Epístolas aos Efésios, Filipenses e Colossenses. Epístolas essas cartas, né, dos livros aqui, né? O livro de Efésios, de Gálatas, de Filipenses. Então, quando Paulo estava preso em Roma, ele escreveu essas cartas. Elas contêm o centro da revelação divina no Novo Testamento, a economia neotestamentária de Deus, que em palavras simples é o plano eterno de Deus para nossas vidas. Por isso, esses 4 livros são considerados o coração da Bíblia. Eles nos levam à presença de Deus, e ao penetrarmos em seu conteúdo, percebemos que o verdadeiro coração da Bíblia é Cristo. Sua revelação nesses livros não é doutrinária, mas muito pessoal e íntima para nós, mostrando que é por meio dele e com ele que o plano eterno de Deus será cumprido. Então, esses livros aqui, esses 4 livros, eles são considerados o coração da Bíblia, porque neles a gente conhece mais a Jesus. Se você for dar uma lida aqui nesses 4 livros aqui, eles vão falar mais sobre a intimidade, né, de Jesus, né? Sobre a nossa intimidade com Jesus. Nós vamos conhecer ele mais profundamente através desses livros. A revelação de Cristo resulta em uma visão que causa uma mudança em nossa vida. Se é certo que a Bíblia o apresenta de modo tão grandioso, seguramente ela também o faz de forma tão íntima. Ele enche o universo, mas também está em nosso interior. Assim, o valor de Cristo é tão grande, mas só podemos ganhá-lo se o conhecemos de maneira viva e não meramente doutrinária, ou seja, em forma de ensinamentos. Essa foi a experiência do apóstolo Paulo, que mesmo tendo alcançado esta posição no judaísmo e possuído muito conhecimento da lei de Deus, declarou considerar tudo isso como refúgio por causa da sublimidade da revelação da pessoa de Cristo que ele recebera. Veremos mais sobre esse assunto um pouco mais adiante. Precisamos atentar para o fato de que, para uma mudança dessa magnitude, com o que experimentou o apóstolo Paulo ocorra em nosso viver, necessitamos aplicar diariamente a revelação de Cristo a nós. Então é necessário, né, que a gente busque intimidade com o Senhor, para que Ele se revele a nós, para que verdadeiramente nós possamos dizer que nós o conhecemos como Ele é. Assim teremos um verdadeiro conhecimento de Cristo. Por isso, nosso objetivo neste capítulo não é estudar esses livros, mas considerar o resultado que eles causam em nossa vida, em nosso ser e em nosso viver. Esperamos que o conteúdo deles seja constituído em nosso ser e traga a realidade de suas palavras para as nossas vidas, levando
a viver para Deus. Então que possamos a cada dia, né, conhecer o Senhor Jesus como Ele é, que possamos nos entregar para que Ele se revele a nós. Todos os dias Ele vai se revelar e nós vamos o conhecer como Ele é. Amém? Por hoje é só. Então eu te aguardo no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.